Você quer investir o seu dinheiro, mas está com dúvidas sobre como montar sua carteira de investimentos? Então chega mais, porque eu chamei aqui o professor Felipe Gelber, que vai nos ajudar nessa missão. Tudo bem com você, Felipe? Tudo ótimo. Muito bom tê-lo aqui de novo. Imagina, o prazer é meu. Então vamos lá, Felipe. Eu já tenho minha reserva de emergência e agora eu quero então começar a investir, né? O que eu devo fazer? Que dinheiro que eu vou investir? Ótimo. Primeiro, parabéns para a reserva de emergência. Ok, tudo certo. Esse é o primeiro passo mesmo, né? Não dá para a gente querer investir sem sequer ter um dinheirinho guardado para eventuais emergências, coisas que a gente não espera. Mas quando a gente vai começar, né, depois da reserva, o passo a gente tem que pensar, uma palavra-chave é diversificação. O que é diversificação, né? É eu distribuir o meu investimento de forma que eu esteja blindado ali contra eventuais riscos. Todo investimento vai ter um risco. E aí o que a gente precisa fazer é o seguinte: se eu tiver todo o meu capital numa classe de investimento só e essa classe eventualmente deu um problema, eu falo quando a classe são todos aquele conjunto, por exemplo, eu quero investir em imóveis, né? Aí essa é uma classe de investimento. Aí eu posso investir também em bolsa de valores, ações, é uma outra classe de investimento, renda fixa, outra classe de investimento. Então quando eu falo classe de investimento são isso. Então quando eu falo dessa classe, se eu coloco todo o meu dinheiro em uma classe só, se esse setor, esse mercado como um todo entrar num declínio, por exemplo, todo o meu investimento segue junto. Ao passo que se eu divido, eu coloco um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali, eu tenho uma proteção, porque se um daqueles setores ou daquela classe não está muito bem, a outra pode segurar e aí, do ponto de vista, eu fico mais equilibrado. É o famoso não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? A diversificação, ela vai evitar que você quebre, ela vai evitar que você entre em pânico numa eventual queda do mercado. Então, normalmente, para diversificar, a gente tem várias estratégias de diversificação e cada pessoa, dependendo do momento da vida que ela está, né, dependendo da sua aptidão por risco mesmo, a gente pode distribuir entre classes mais arriscadas e menos arriscadas. Por exemplo, a renda fixa é uma classe com menos risco, né, mas que, como a gente já viu, ela dá uma rentabilidade proporcional ao risco, né? O risco é baixo, rentabilidade baixa. Então, eu vou colocar, por exemplo, se eu escolher o percentual 50% na renda fixa e 50% na renda variável, que é o mercado de ações, de FIIs, por exemplo. Então, numa hipótese dessa de 50%, 50%, se o mercado de ações derrete, cai muito, o mercado de renda fixa vai segurar e, na média, ele não caiu tanto, eu amenizo essa queda. Por outro lado, ele também vai frear a minha escalada, né? Então, se por exemplo, o mercado de ações dobra de valor, só a metade do seu patrimônio vai dobrar de valor, né? A outra metade... Então, ali a gente está fazendo um seguro, né? Eu coloco isso de forma que eu tenha uma carteira sustentável, que a gente possa continuar sendo investidor ao longo do tempo. E não quebrar e começar de novo. Então, a ideia é preservar esse capital, por isso a gente faz essa diversificação. Então, é muito importante eu entender o meu apetite por risco. Por exemplo, se a pessoa é jovem, não tem muita dívida, ela pode, por exemplo, ter um percentual maior em renda variável. Porque caso dê errado, ela ainda tem tempo de vida de recuperar aquilo. Agora, seria diferente de alguém, por exemplo, com uma família constituída, eu tenho lá, por exemplo, minha vida toda já estabilizada e eu estou com 60 anos de idade e colocar muito capital na renda variável, que meu capital inteiro ali. Eu preciso de um balanceamento correto pelo meu momento. Então, para a gente simplificar, vamos colocar em renda fixa e renda variável, a gente deve colocar um percentual, né? Eu sugiro que à medida que as pessoas comecem a investir, tenham um percentual maior de renda fixa do que renda variável. Então, por exemplo, 80% de renda fixa e 20% na renda variável. De forma que você vá acostumando com o mercado de renda variável aos poucos e de tempo em tempo você pode inclusive rebalancear. Falar, não, agora eu estou disposto a correr um pouco mais de risco, vou colocar 70-30, vou 60-40, até que você chegue numa distribuição que te deixa confortável. Afinal de contas, assim, o investimento ele não é para te deixar tenso, te deixar preocupado, né? É para você construir um patrimônio. Então, se aquilo começa a te prejudicar, imagina que você tem que ficar abrindo lá home broker, vendo cotação de ações. Não, mas as ações estão caindo, nossa, eu desesperado. Então, quer dizer, você está muito exposto a uma coisa que e não tem nada que paga, né, o seu bem-estar. Né? Se aquilo te tira do sério, né, se aquilo você fica nervoso quando você vê o mercado de ações caindo, então provavelmente sua distribuição está errada, né? Então, a primeira diversificação que a gente faz é nisso, entre classes de ativos. A gente sempre vai estar sujeito a esse risco, porque o mercado é cíclico, pode ocorrer crise, e aí a gente tem que estar preparado para isso, né?
E assim, tem um exemplo que é interessante, que muita gente olha, pega um ativo específico, acontece muito com um terreno, né, com lote, né, o sujeito fala, mas quem comprou um lote há 5 anos atrás, hoje vendeu pelo dobro do preço. Gente, mas a gente não pode pegar a exceção e torná-la regra, sabe? Isso não é, ninguém sabe se eu comprar um lote hoje, daqui a 5 anos vai estar o dobro. Então assim, a gente tem que parar de achar que é o escolhido. Eu sou um gênio, que eu vou escolher a classe de investimento, a classe de ativo que vai valorizar demais, e eu vou pôr todo o meu capital ali porque eu sou um gênio. E na verdade, a gente tem pouquíssimos gênios. Então, na dúvida, é muito melhor diversificar, porque você não precisa ser um gênio. Porque ser um gênio é uma coisa agressivamente complexa. Diversificar não, depende só de você. Então, é por isso que, ainda que você ache, não, tal setor eu tenho certeza, você não tem certeza em nada no mercado financeiro. Não existe certeza. Até porque, se existisse uma certeza, todos os investimentos estavam ali. Né? Então, assim, não existe essa certeza. Então, para se blindar, para se proteger disso e evitar carregar o fardo de ter que ser um gênio, de escolher o melhor ativo do mundo no investimento do planeta, a gente diversifica, equilibra, não sofre e vai acumulando patrimônio ao longo da vida. Não existe mágica, né? E eu queria só, voltando um pouquinho, do dinheiro que eu tenho, da minha renda, quanto que eu devo reservar, né? Eu vou investir desse meu dinheiro? É o seguinte, o primeiro ponto, eu acho que é muito forte, até comentou disso, né? É se pagar primeiro. Então, coloque o seu investimento como se fosse uma conta. Da mesma forma que a pessoa lá separa um dinheiro para pagar a conta de luz, a conta de água, a conta de internet e tal, coloque também o meu investimento. Eu gosto de uma estratégia de separar 20%. Tá? Então, assim, pega o seu rendimento, tira 20%. Da mesma forma que você separa um pouquinho para pagar a conta de água, de luz, telefone, supermercado, separa o seu 20%. E eu sou adepto da simplicidade, tá? Entendo que existem formas complexas de fazer um planejamento, orçamento mensal, né? Eu separar uma faixa para cada coisa que eu tenho, não sei o quê. Só que muita gente deixa de fazer o básico porque quer fazer o complexo, né? Então, assim, então se a pessoa tem essa disciplina de separar lá o dinheiro em cada caixinha, né? Tem várias técnicas, tem uma técnica de envelope, que você pega o seu dinheiro e separa já nos envelopes para cada coisa, né? Você quer o envelope do supermercado, você quer o envelope da conta de luz, envelope da conta de água e tudo. É muito mais metódico, né? Mas tem muito mais chance de você não fazer. Porque dá tanto trabalho, você fala, não vou fazer isso não. Então, assim, se você não tem essa vontade, ou não tem essa disciplina, ou não consegue fazer, a minha sugestão é, separa os 20% do seu investimento e torra o resto. É isso. Se você fizer isso, já está ótimo, sabe? Pega os 20%, o resto você se vira com ele. Mas esse 20% ele tem que ser uma coisa religiosa ali. Recebeu, separa os 20%, guarda ele, e aí nós vamos pegar esse 20% e montar a nossa carteira. Diversificando, primeiro por classe de ativos. Um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável. Dentro da renda variável, eu ainda tenho várias outras modalidades, né? Então, só para ficar em 2 exemplos, a gente tem ações e fundos imobiliários. Então, também é legal fazer uma diversificação entre ações e fundos imobiliários. Dentro das ações, a gente tem mais uma diversificação. Porque vamos lá, o que são as ações, né? Ações são pedacinhos da empresa que você pode comprar na bolsa. Então, quando você compra um pedacinho do Itaú, você vira sócia do Itaú. Quando você compra uma ação do Itaú, você vira sócia do Itaú. Quando você compra uma ação da Ambev, você vira sócio da Ambev e por aí vai. Então, na empresa, a gente tem, na bolsa, a gente tem centenas de empresas. E ali também cabe uma diversificação. Porque, olha só, a ação das empresas, elas têm normalmente um preço unitário baixo. Né? Então, é R$12, R$15, R$20, R$30, mas sempre... Então, mesmo com pouco dinheiro, é possível diversificar. Então, no caso especificamente das ações de empresas, também dá para diversificar, por exemplo, em setores, em empresas distintas. Então, ao invés de pegar o seu capital inteiro e comprar tudo de ações do Itaú, por exemplo, a gente pode diversificar. Compro um pouco de ações do Itaú, como um pouco de ações da empresa X, da empresa Y, da empresa Z, e vou criando ali uma estrutura de forma que eu fique blindado, né? Numa hipótese, por exemplo, que eu tenho algumas ações do Itaú, algumas ações da Ambev, algumas ações da Arezzo. E, de repente, o mercado bancário está ruim, mas o de varejo está muito bom. Então, as ações do Itaú estão um pouquinho em queda, mas a da Arezzo está boa. Aí, a da Ambev está ruim, mas a da Arezzo sobe. Aí, daqui a pouquinho, a da Arezzo está mais embaixo, a do Itaú está mais em alta, aí a da Ambev está aqui. E a gente vai criando
esse equilíbrio, que é um equilíbrio dinâmico, né? Uma sobe, outra desce, e no geral o seu patrimônio está ali sempre se mantendo e evitando quedas bruscas. Então, a diversificação é que vai te salvar. Salva, inclusive, o seu emocional, de sofrer porque está caindo muito. Porque uma está caindo, outra está subindo, no final as coisas estão caminhando. Maravilha, então, Guelber, acho que ficou bem explicado. Gente, então nós temos que diversificar aí na hora de fazer, na hora de montar nossa carteira de investimentos. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, estou aí, sempre que precisar pode chamar. Tá certo, fica combinado então. E, gente, nós vamos agora para o intervalo bem rapidinho, mas continuem de olho porque já já eu volto com mais conexão.